tecnologia de alimentos é o conjunto de métodos, técnicas e procedimentos aplicados às matérias-primas com o objetivo de aumentar sua conservação ou transformá-las em alimentos e bebidas. Ela está presente desde os primórdios da humanidade, quando o ser humano deixou de apenas caçar e coletar alimentos para começar a produzir e conservar o que consumia. Na pré-história e até cerca do ano 1000 d.C., já existiam práticas simples de conservação, como o uso do calor de fogueiras na África. No Egito, por volta de 3000 a.C., era comum secar alimentos ao sol, além de usar fermentação e moagem de cereais. Na China, surgiram produtos como tofu e carne seca, enquanto no Japão destacavam-se o saquê e o molho de soja. Já na Europa, moinhos movidos a água auxiliavam na produção de farinha, e o gelo natural das montanhas era usado para conservar alimentos. Entre o primeiro milênio e o período de 1000 a 1800, o comércio de alimentos se expandiu fortemente com as grandes navegações. Especiarias passaram a ser valorizadas por ajudarem a conservar e mascarar odores de alimentos deteriorados. Em 1864, Nicolas Appert desenvolveu a apertização, um marco na conservação industrial. Depois, em 1862, Louis Pasteur criou o processo de pasteurização, que aquece e resfria rapidamente os alimentos, preservando melhor seus nutrientes e características sensoriais. Com a chegada da energia elétrica e o avanço das guerras mundiais, surgiram as refeições prontas, inicialmente voltadas ao uso militar e depois popularizadas. Em 1950, o ensino de ciência e tecnologia de alimentos foi consolidado nas universidades, fortalecendo a área como campo científico e profissional. Atualmente, o grande desafio da tecnologia de alimentos é aumentar a conservação sem comprometer o valor nutricional e sensorial dos produtos. O mercado busca alimentos práticos, como refeições prontas e funcionais, ao mesmo tempo em que cresce a preocupação com saúde, reduzindo sódio, açúcares e gorduras. Também aumentam as demandas por produtos sem glúten, sem lactose, veganos e orgânicos, impulsionadas por questões de saúde, estilo de vida e sustentabilidade. O processamento de alimentos é o conjunto de operações e processos que transformam matérias-primas de origem animal, vegetal ou mineral em produtos alimentícios. As operações envolvem mudanças físicas, como forma, tamanho e temperatura, enquanto os processos envolvem transformações químicas. Já a tecnologia de alimentos vai além da simples transformação. Ela estuda a natureza dos alimentos, suas reações biológicas, físicas e químicas, e aplica esse conhecimento na seleção, conservação, transformação e distribuição segura dos produtos. Segundo Evangelista, ela envolve o melhoramento e o aproveitamento das matérias-primas para sua transformação em alimentos. A industrialização dos alimentos traz diversas vantagens, como maior vida útil, redução de perdas, melhor aproveitamento da produção e acesso ampliado a alimentos fora de época ou em regiões distantes. Também permite melhorar características sensoriais, enriquecer produtos com nutrientes e desenvolver alimentos específicos para diferentes públicos, como dietas infantis, esportivas ou voltadas a condições de saúde. Apesar dos avanços, existem desafios importantes, como a necessidade de alimentos práticos e rápidos, a redução de aditivos como sódio e conservantes e a busca por sistemas mais eficientes de produção e distribuição. Estimativas internacionais indicam aumento populacional e maior demanda por alimentos nas próximas décadas, mas o grande problema atual não é apenas produzir mais, e sim reduzir desperdícios e melhorar o acesso e a logística de distribuição. Grande parte das perdas ocorre no campo, transporte e armazenamento. Por fim, as tendências atuais da indústria alimentícia incluem alimentos funcionais, orgânicos, probióticos, embalagens sustentáveis e tecnologias inovadoras como alimentos vegetais alternativos à carne, produtos cultivados em laboratório, organismos geneticamente modificados, além de técnicas como micro- e nanoencapsulação. Esse cenário mostra uma área em constante evolução, impulsionada por saúde, sustentabilidade e inovação tecnológica. A indústria de alimentos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, é composta por diversos setores que abrangem uma grande variedade de produtos. Entre eles estão os alimentos energéticos e proteicos, como açúcar e seus derivados, além do setor de bebidas, que inclui refrigerantes, sucos, vinagres e bebidas alcoólicas. Também fazem parte desse conjunto as massas, biscoitos e produtos similares, assim como óleos, gorduras, margarinas, maioneses e azeites.
Outro segmento importante é o de pescados e seus derivados, além da produção de sopas, caldos, sorvetes e alimentos congelados. A cadeia industrial ainda inclui setores de apoio, como a produção de embalagens, aromatizantes, insumos e matérias-primas utilizadas na própria indústria alimentícia. Quando essas atividades estão ligadas, direta ou indiretamente, ao uso de matérias-primas do agronegócio, como leite, carne e grãos, elas passam a compor o sistema agroindustrial, conhecido como agroindústria. Esse sistema não se limita apenas aos alimentos, mas também envolve setores energéticos, têxteis e outros que utilizam ou fornecem produtos derivados do agro. A FAO classifica como agroindústrias prioritárias setores como o processamento de cereais, a extração de óleos vegetais e proteínas de sementes, o processamento de frutas e hortaliças e a produção de derivados da mandioca, como fécula. Também se destacam os frigoríficos, a indústria de laticínios, o processamento de pescado, a produção de alimentos fermentados, bebidas não alcoólicas estimulantes, extração de óleos essenciais e a fabricação de rações. Além disso, fazem parte dessa cadeia as indústrias de equipamentos voltados ao processamento de alimentos, essenciais para modernizar e dar suporte ao setor. Dentro desse contexto, o engenheiro agrônomo desempenha um papel muito mais amplo do que apenas atuar no campo. Ele também participa do desenvolvimento de tecnologias, pesquisas, consultorias, gestão de qualidade e segurança de alimentos dentro das indústrias. Sua atuação contribui diretamente para reduzir perdas na produção, no transporte e no armazenamento, além de agregar valor aos produtos agrícolas. Esse papel é reforçado pela legislação profissional, como a Resolução número 218 do CONFEA, que inclui entre as atribuições do engenheiro agrônomo atividades ligadas à tecnologia de transformação de alimentos, como açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados, além do beneficiamento e conservação de produtos vegetais e animais. Na prática, uma tendência importante é a transformação da própria propriedade rural em unidade de processamento, permitindo que o produtor realize não apenas o cultivo, mas também o beneficiamento e a industrialização. Isso aumenta a rentabilidade, reduz perdas logísticas e aproxima o produtor do consumidor final. Somam-se a isso as ações de extensão rural, parcerias com universidades e programas governamentais de apoio técnico, onde o engenheiro agrônomo também atua de forma ativa. Dessa forma, esse profissional se torna peça fundamental em toda a cadeia da indústria alimentícia moderna. Vamos então para a parte prática da tecnologia de transformação e conservação de alimentos, onde entendemos por que é necessário conservar os alimentos, quais técnicas podem ser utilizadas e quais mudanças ocorrem nesses produtos ao longo do tempo. As alterações dos alimentos correspondem a qualquer modificação de natureza física, química ou biológica que torne um alimento inadequado para o consumo. É importante destacar que nem toda alteração é negativa, pois existem mudanças desejáveis, como o amaciamento de carnes, o escurecimento natural de frutas como ameixas ou o processo de desidratação de uvas, que são utilizados de forma controlada na indústria alimentícia. No entanto, neste capítulo, o foco está nas alterações que prejudicam o alimento, afetando suas características sensoriais, sua composição química, seu estado físico e seu valor nutricional. De maneira geral, todo alimento está sujeito ao processo de deterioração ao longo do tempo, conhecido como perecimento. Quando esse processo ocorre rapidamente, principalmente devido à ação de micro-organismos, o alimento é classificado como altamente perecível ou simplesmente perecível. Já os alimentos semi-perecíveis apresentam uma resistência intermediária às alterações, enquanto os não perecíveis possuem maior estabilidade e maior tempo de conservação. As alterações podem variar em intensidade. Em alguns casos, são leves e afetam apenas aspectos sensoriais, permitindo ainda o aproveitamento do alimento, muitas vezes como matéria-prima para outros produtos, sem comprometer significativamente sua qualidade final. Em outros casos, a degradação é tão intensa que o alimento se torna impróprio para consumo, podendo ser destinado a usos alternativos, como adubação, produção de sabão ou compostagem, aproveitando parte de seus nutrientes no ciclo produtivo. Os fatores responsáveis pelas alterações dos alimentos podem ser organizados em 5 grupos principais. O primeiro é a atividade microbiana. O segundo envolve fatores físicos e mecânicos. O terceiro corresponde às alterações químicas não enzimáticas.
O quarto grupo está relacionado às alterações bioquímicas e enzimáticas. E o quinto inclui o ataque de insetos e roedores. É importante ressaltar que esses fatores raramente atuam de forma isolada, sendo comum a combinação de dois ou mais deles no processo de deterioração dos alimentos. Além disso, essas alterações podem ser intensificadas por falhas na coleta da matéria-prima, erros durante o processamento, inadequações nos métodos de conservação, uso de materiais inadequados para envase ou ainda problemas no transporte e armazenamento dos produtos. As alterações microbianas podem ser consideradas uma das principais causas de deterioração dos alimentos, apresentando efeitos tanto positivos quanto negativos. Essas alterações podem modificar odor, sabor e acidez, além de provocar degradação de proteínas e hidrólise de lipídios. Em produtos líquidos, podem alterar a viscosidade, enquanto em alimentos de origem animal, podem causar formação de limo na superfície. Também podem ocorrer produção de gases, além de amolecimento e exsudação em frutas. Entre os micro-organismos envolvidos, destacam-se fungos, como bolores e leveduras, e também bactérias. Os fungos filamentosos são amplamente associados à decomposição de hortaliças, cerejas e pães, além de poderem causar problemas em raízes e outros vegetais. Em outros casos, estão relacionados à deterioração de sucos, xaropes, carnes e diversos alimentos processados. Já as bactérias podem estar envolvidas tanto em infecções alimentares quanto em processos de toxinfecção, além de contribuírem para a deterioração de produtos lácteos e pescados. Algumas espécies, como a Escherichia coli, são utilizadas como indicadores de contaminação fecal. As alterações mecânicas ou físicas são aquelas causadas por agentes externos que provocam danos estruturais aos alimentos, como cortes, perfurações, quebras e deformações. Também podem ocorrer devido a falhas operacionais, como queimaduras, manuseio inadequado e erros de armazenamento ou processamento. As alterações químicas não enzimáticas correspondem a reações que ocorrem durante o processamento ou armazenamento dos alimentos, especialmente sob influência de calor. Entre elas está o ranço oxidativo, que ocorre pela ação de fatores como luz, oxigênio, temperatura elevada e presença de metais, resultando na formação de compostos responsáveis por odores desagradáveis, como aldeídos, cetonas, ésteres e álcoois. Outro processo importante é o escurecimento químico, também conhecido como browning, que envolve reações responsáveis pela formação de pigmentos escuros chamados melanoidinas. Esse fenômeno pode ser desejável em produtos como pães, cervejas e café, mas indesejável em alimentos como frutas desidratadas, ovos em pó e sucos concentrados. Entre os principais mecanismos estão a reação de Maillard, a caramelização e as reações envolvendo o ácido ascórbico. As alterações químicas enzimáticas ocorrem quando o escurecimento e outras mudanças são catalisadas por enzimas presentes naturalmente nos alimentos. Embora geralmente não tornem o alimento perigoso ao consumo, afetam características sensoriais como cor, aroma e textura. Enzimas como amilases, invertases, lactases, pectinases, proteases e oxidases estão envolvidas nesses processos. Um exemplo clássico é o escurecimento da maçã após o corte. As alterações provocadas por insetos e roedores também são relevantes. Insetos podem causar danos físicos aos alimentos, abrindo portas para a entrada de micro-organismos, além de afetarem cereais, frutas e hortaliças. Já os roedores competem diretamente pelos alimentos e ainda atuam como agentes de contaminação ao eliminarem fezes e urina no ambiente de armazenamento. Outros fatores também contribuem para a deterioração dos alimentos, especialmente aqueles relacionados ao manejo inadequado durante a coleta e processamento das matérias-primas. Isso inclui erros na formulação, dosagem incorreta de ingredientes, falhas no controle de temperatura e no cozimento. Também se destacam problemas no armazenamento, na escolha de materiais de embalagem e na logística de transporte, que podem comprometer significativamente a qualidade final dos produtos. A microbiologia de alimentos é a área que estuda os micro-organismos presentes nos alimentos e suas interações com eles. Esses micro-organismos podem ser classificados em 4 grupos principais. Os deteriorantes, que alteram características como sabor, textura e aparência devido à sua atividade metabólica. Os patogênicos, responsáveis por causar infecções e intoxicações em quem consome o alimento contaminado. Os produtores de alimentos, que são essenciais em processos como a fabricação de queijos, pães, vinhos e cervejas.
E os indicadores, utilizados para sinalizar a possível presença de micro-organismos patogênicos e condições de contaminação. Os micro-organismos patogênicos podem causar diferentes tipos de problemas quando presentes nos alimentos. Isso ocorre porque eles utilizam os nutrientes do alimento para seu crescimento e, durante seu metabolismo, podem liberar substâncias que afetam o organismo humano. As principais formas de ação são as infecções, quando o micro-organismo se instala no organismo após ser ingerido, as intoxicações causadas pela ingestão de toxinas já presentes no alimento, e as toxinfecções, que combinam ambos os processos, com a presença do micro-organismo e a liberação de toxinas no hospedeiro. O crescimento microbiano depende de diversos fatores, como temperatura, atividade de água, pH, composição química do alimento e disponibilidade de gases. A atividade de água, por exemplo, representa a quantidade de água livre disponível no alimento e é um dos principais fatores de controle do crescimento microbiano. Quanto maior a atividade de água, maior a possibilidade de proliferação de micro-organismos, motivo pelo qual a desidratação é uma técnica eficaz de conservação. Alguns micro-organismos são adaptados a condições específicas de atividade de água. Os osmofílicos preferem ambientes ricos em açúcar, os halofílicos crescem em ambientes com alta concentração de sal e os xerofílicos se desenvolvem melhor em ambientes secos. O pH também exerce forte influência no crescimento microbiano, dividindo os alimentos em diferentes faixas de acidez. A maioria das bactérias patogênicas e muitos fungos preferem ambientes pouco ácidos, enquanto bactérias lácticas e alguns micro-organismos esporulados conseguem se desenvolver em meios ácidos. Já em ambientes altamente ácidos, predominam alguns tipos de fungos, leveduras e bactérias específicas. Com base nisso, os micro-organismos podem ser classificados em neutrófilos, acidófilos e alcalinófilos. Os acidófilos se desenvolvem melhor em ambientes com pH baixo, como frutas cítricas, vinagre e alimentos fermentados. Os neutrófilos, que incluem a maioria das bactérias patogênicas, crescem em pH próximo da neutralidade, sendo comuns em carnes, leite e alimentos frescos. Já os alcalinófilos preferem ambientes básicos, sendo encontrados em condições específicas, como solos alcalinos e alguns ambientes industriais. A composição química dos alimentos também pode atuar como fator de inibição microbiana. Substâncias naturais como eugenol, presente no cravo e na canela, a lisozima do ovo e a alicina do alho possuem ação antimicrobiana, dificultando o crescimento de micro-organismos. A temperatura é outro fator determinante e permite classificar os micro-organismos em grupos. Os termófilos se desenvolvem melhor em altas temperaturas, geralmente entre 45 e 65 graus Celsius. Os mesófilos crescem em temperaturas moderadas, entre 30 e 40 graus, incluindo a maioria dos micro-organismos patogênicos de alimentos. Os psicrófilos preferem temperaturas muito baixas, enquanto os psicrotróficos conseguem crescer sob refrigeração, sendo importantes na deterioração de alimentos armazenados a frio. Além da temperatura, a umidade relativa do ambiente influencia diretamente a conservação dos alimentos, especialmente quando há relação com a atividade de água do produto. Alimentos desidratados, por exemplo, podem absorver umidade do ambiente e voltar a favorecer o crescimento microbiano caso sejam armazenados de forma inadequada. A composição dos gases do ambiente também interfere no desenvolvimento dos micro-organismos. A presença de oxigênio favorece micro-organismos aeróbios, enquanto sua ausência favorece anaeróbios. Para controlar esse fator, utiliza-se a tecnologia de atmosfera modificada, que ajusta os gases dentro das embalagens para prolongar a vida útil dos alimentos, especialmente carnes, frutas e produtos frescos. As fontes de contaminação dos alimentos são diversas e incluem solo, água, utensílios, ar, poeira, animais, trato intestinal, manipuladores e insumos como rações. Por isso, a análise microbiológica, incluindo a contagem total de bactérias e a detecção de indicadores como Escherichia coli, é fundamental para avaliar a qualidade e a segurança dos alimentos. A presença de micro-organismos nos alimentos pode indicar tanto processos benéficos, como fermentações controladas, quanto riscos à saúde, como infecções e intoxicações alimentares. Por isso, a identificação e quantificação desses micro-organismos são ferramentas essenciais no controle de qualidade. Em alguns casos, a contaminação alimentar também pode ocorrer por fungos produtores de micotoxinas, como espécies de Aspergillus, Penicillium e Fusarium.
Essas substâncias podem causar sérios danos à saúde humana e animal, incluindo problemas hepáticos, renais e neurológicos. Exemplos incluem a aflatoxina em amendoim e milho, a ocratoxina em grãos de café e a fumonizina em milho e rações. O controle da umidade durante o armazenamento é uma das principais formas de prevenção dessas contaminações. Apesar da toxicidade dessas substâncias, existem regulamentações que estabelecem limites máximos permitidos para micotoxinas em alimentos, garantindo maior segurança ao consumidor por meio de normas sanitárias específicas. Uma das primeiras coisas que o consumidor observa ao adquirir um alimento é a embalagem. Ela pode ser natural ou artificial e tem como funções principais proteger o produto, conservar suas características sensoriais e influenciar a decisão de compra. A embalagem também pode ser entendida como um ponto de encontro entre arte, ciência e tecnologia, já que envolve tanto aspectos visuais quanto técnicos, permitindo o transporte seguro do alimento até o consumidor final. As embalagens podem ser classificadas como permanentes ou temporárias. As temporárias têm a função de proteger e facilitar o transporte e o manuseio da matéria-prima até sua transformação ou consumo final. Segundo Kotler, a embalagem é um conjunto de atividades de projeto e produção de recipientes e envoltórios de um produto, sendo uma ferramenta essencial para atender necessidades de saúde, conveniência, segurança e informação. Além disso, ela representa o primeiro contato do consumidor com o produto, funcionando como uma espécie de vitrine que influencia diretamente a decisão de compra e também comunica a identidade da marca. De acordo com a Anvisa, a embalagem é qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar ou proteger matérias-primas, produtos semi-elaborados ou produtos acabados. Historicamente, as primeiras embalagens foram naturais, como cascas de frutas, por exemplo, banana e abacaxi. Em seguida, o ser humano passou a utilizar estruturas naturais de origem animal, como conchas de moluscos. Com o avanço da civilização, surgiram embalagens feitas de barro, argila e metais, seguidas posteriormente pelo uso do vidro, principalmente em potes e garrafas. Atualmente, o desenvolvimento de embalagens é regulado por normas específicas de órgãos como a Anvisa e o MAPA, que definem quais materiais podem ser utilizados em contato com alimentos. A RDC 91 de 2001 estabelece critérios gerais para materiais como vidro, plástico e celulose, exigindo que sejam seguros e inertes, evitando a migração de substâncias para o alimento e possíveis alterações sensoriais ou químicas. A função da embalagem vai além da proteção física. Ela deve proteger o alimento durante toda a cadeia produtiva, desde a coleta da matéria-prima até o transporte e a distribuição, evitando impactos, vibrações excessivas e contaminações. Também pode incluir mecanismos de segurança contra violação e abertura indevida. Outro papel fundamental da embalagem é a conservação do alimento, já que ela ajuda a controlar fatores como luz, oxigênio e umidade, além de dificultar a ação de micro-organismos, contribuindo para a manutenção da qualidade e aumento da vida útil dos produtos. Além disso, a embalagem tem função informativa. Os rótulos devem conter informações como ingredientes, tabela nutricional, dados do fabricante, instruções de armazenamento e preparo, além de informações úteis para a rastreabilidade na cadeia de distribuição. Também desempenha um papel de conveniência, oferecendo praticidade no manuseio, transporte e consumo, o que influencia diretamente a aceitação do consumidor. A escolha da embalagem deve considerar o tipo de produto, o estágio da cadeia produtiva e a mensagem que se deseja transmitir ao consumidor. É necessário avaliar se o alimento é natural ou processado, qual material é mais adequado e quais informações devem ser comunicadas. Entre os critérios técnicos, devem ser considerados fatores como custo, legislação vigente e características de armazenamento e transporte. Também é essencial analisar propriedades químicas e físicas dos materiais, como resistência à oxidação, combustão, degradação e biodegradação, além de densidade, resistência mecânica, propriedades térmicas e permeabilidade. As interações entre alimento e embalagem são especialmente importantes, principalmente no que diz respeito à permeabilidade de substâncias do ambiente e à migração de compostos da embalagem para o alimento. Uma escolha inadequada pode causar perda ou ganho de água no produto, resultando em alterações como empedramento, perda de crocância, murchamento, endurecimento e escurecimento.
A permeabilidade ao oxigênio pode favorecer o crescimento de micro-organismos, a oxidação de gorduras, a degradação de aromas, pigmentos e vitaminas. Já a exposição à luz acelera reações de oxidação, provocando perda de cor, sabor, aroma e nutrientes. Além disso, o fenômeno de migração pode causar contaminação química, toxicidade e alterações sensoriais no alimento. Dessa forma, a escolha correta da embalagem deve equilibrar custo, segurança e eficiência tecnológica, garantindo que o material seja o mais inerte possível e adequado às condições de armazenamento e distribuição do produto. A classificação das embalagens pode ser feita de diferentes formas, considerando sua função, estrutura, rigidez e materiais utilizados, o que facilita a escolha mais adequada para cada tipo de alimento e aplicação. Quanto à função ou nível, as embalagens podem ser divididas em 3 categorias principais. As embalagens primárias são aquelas que entram em contato direto com o alimento e com o consumidor final, sendo responsáveis pela proteção imediata do produto e também pela apresentação comercial. As embalagens secundárias têm a função de agrupar unidades individuais, facilitando a comercialização e organização dos produtos. Já as embalagens terciárias são voltadas ao transporte e à logística, garantindo a proteção das embalagens primárias e secundárias durante o deslocamento e armazenamento. Outra forma de classificação é quanto à rigidez. As embalagens rígidas apresentam alta resistência mecânica e maior proteção contra impactos, sendo fabricadas com materiais como vidro, metal e alguns plásticos mais espessos. As semi-rígidas possuem resistência intermediária, oferecendo proteção moderada com maior flexibilidade em relação às rígidas. Já as embalagens flexíveis são altamente moldáveis, adaptando-se ao formato do produto, como sacos plásticos, filmes e laminados, sendo amplamente utilizadas por sua praticidade e baixo custo. Em relação à estrutura e ao material, as embalagens de vidro são amplamente utilizadas na indústria alimentícia por serem inertes, impermeáveis a gases e vapores de água, além de oferecerem boa resistência à compressão vertical. São compostas principalmente por sílica e óxidos inorgânicos, permitindo diversas formas e aplicações, como potes e garrafas. Apesar disso, apresentam fragilidade a impactos laterais e queda, além de custo elevado de produção. As embalagens plásticas são formadas por polímeros derivados de monômeros, apresentando grande diversidade de propriedades. Sua barreira varia conforme o tipo de material, podendo ser mais eficiente contra umidade, gases ou gordura, dependendo da estrutura utilizada. Podem ser rígidas, semi-rígidas ou flexíveis, sendo amplamente empregadas em diferentes formatos como garrafas, potes, filmes, sacolas e embalagens descartáveis. Apesar de sua versatilidade, podem apresentar permeabilidade e risco de migração de compostos para o alimento. As embalagens metálicas apresentam alta resistência mecânica e excelente barreira contra luz, umidade e gases. Podem ser produzidas em aço ou alumínio, frequentemente revestidas internamente com vernizes que evitam a interação direta entre o metal e o alimento. A folha de Flandres e a folha cromada são exemplos de materiais à base de aço utilizados em latas, enquanto o alumínio se destaca por sua leveza e boa barreira, embora tenha menor resistência mecânica em comparação ao aço. O fenômeno de sulfuração é uma preocupação nesse tipo de embalagem, sendo controlado por revestimentos internos adequados. No campo regulatório, destacam-se normas como a RDC número 20/2007, que trata de materiais metálicos em contato com alimentos, a Lei nº 9882/1999, que restringe o uso de ligas com chumbo e estanho em embalagens alimentícias, e a RDC no 56/2012, que estabelece substâncias autorizadas para embalagens plásticas. Essas normas visam garantir a segurança e evitar contaminações por migração de compostos. As embalagens metálicas apresentam vantagens, como alta barreira, hermeticidade e possibilidade de empilhamento, mas também possuem desvantagens como custo elevado, peso, menor versatilidade e risco de corrosão ou migração do revestimento interno. As embalagens celulósicas são compostas por polímeros de glicose unidos por ligações beta-1,4, formando a celulose, principal componente da madeira. São a base do papel e apresentam alta permeabilidade à umidade, o que limita seu uso isolado em certos alimentos. A qualidade do papel varia conforme o tipo de fibra utilizada, sendo que fibras longas, como as de pinho, conferem maior resistência,
enquanto fibras curtas, como as de eucalipto, favorecem superfícies mais lisas e adequadas à impressão. As propriedades do papel incluem gramatura, espessura e rigidez, que influenciam diretamente sua resistência mecânica, capacidade de impressão e flexibilidade. A fabricação envolve etapas como polpação mecânica ou química, branqueamento e formação do material final. Entre os principais tipos de papel utilizados em embalagens estão o kraft, resistente e de alta gramatura, o couché, com superfície lisa e boa impressão, o glacine, com baixa permeabilidade à gordura, o celofane, transparente e resistente à tração, o papel cartão, utilizado em caixas e estruturas mais rígidas, e o papelão, amplamente empregado em embalagens secundárias e terciárias devido à sua resistência e capacidade de empilhamento. A regulamentação para materiais celulósicos inclui normas como a Portaria MS-VS número 77/1999 e a RDC número 88/2016, além de resoluções específicas para materiais de cocção, filtração e celulose regenerada, todas voltadas ao controle de segurança no contato com alimentos. As embalagens de madeira incluem caixotes, barris e rolhas. Os caixotes são usados principalmente para hortifrutigranjeiros, mas apresentam limitações devido à superfície áspera, risco de contaminação e dificuldade de higienização. Os barris são utilizados no envelhecimento de bebidas alcoólicas, enquanto as rolhas feitas de cortiça possuem baixa permeabilidade a gases e líquidos, além de serem elásticas, biodegradáveis e recicláveis. Por fim, existem as embalagens multicamadas e especiais, que combinam diferentes materiais para otimizar propriedades de barreira e resistência. Entre elas estão as embalagens Tetra Pak, stand-up pouches e blisters. As embalagens Tetra Pak exigem condições controladas de armazenamento e processos de selagem asséptica, que garantem o fechamento hermético e a segurança do alimento. Já os stand-up pouches podem variar em composição e sistemas de abertura, como zíperes e válvulas, sendo escolhidos conforme a necessidade do produto. Os blisters, por sua vez, oferecem proteção individual e são amplamente utilizados em produtos como doces e alimentos porcionados. A rotulagem de alimentos é o processo pelo qual se identifica e se comunica ao consumidor as informações essenciais sobre um produto alimentício. Diferente da ideia de não ser definido por rótulos, no contexto dos alimentos, os rótulos são indispensáveis, pois garantem transparência, segurança e orientação de consumo. Neles devem constar informações obrigatórias como origem, composição, dados nutricionais e demais características relevantes do produto. O rótulo pode estar na forma de etiqueta ou impresso diretamente na embalagem, desde que apresente informações claras, padronizadas e de fácil compreensão. Um dos principais referenciais internacionais é o Codex Alimentarius, que harmoniza normas de rotulagem entre países, facilitando o comércio nacional e internacional de alimentos. A rotulagem nutricional é um dos elementos mais importantes, pois informa ao consumidor a composição do alimento. Ela inclui a tabela nutricional, a rotulagem frontal de advertência, como os símbolos de alto em, e também as alegações nutricionais presentes no produto. Na lista de ingredientes, a legislação determina que os componentes sejam apresentados em ordem decrescente de quantidade, incluindo também os aditivos organizados por função. Há exceções para produtos com um único ingrediente, como arroz, açúcar ou farinha, que podem não apresentar lista detalhada. A identificação de origem deve conter informações como razão social do fabricante, endereço completo, país e município de origem, número de registro e expressões padronizadas, como fabricado em ou produto de. Essas informações garantem rastreabilidade e responsabilidade sobre o produto. O conteúdo líquido indica a quantidade efetiva de produto na embalagem e deve seguir as normas da Portaria em Metro número 2/49 de 2021, que regula a forma de expressão das informações quantitativas em produtos pré-medidos. As instruções de preparo devem ser claras e objetivas, evitando erros de interpretação por parte do consumidor. Já o prazo de validade segue regras específicas. Produtos com validade de até 3 meses devem indicar dia e mês, enquanto produtos com validade superior devem informar mês e ano. Em alguns casos, podem ser utilizadas expressões como fim de, seguido do mês e ano. A indicação de validade também deve estar acompanhada de expressões como validade, consumir antes de ou similares, e o lote deve ser identificado de forma visível, legível e permanente, geralmente precedido da letra L ou pela data de fabricação.
A legislação proíbe expressamente o uso de informações enganosas, como atribuir propriedades medicinais ou terapêuticas inexistentes ao produto, ou destacar ausência ou presença de componentes de forma a induzir o consumidor ao erro. A rotulagem nutricional pode ser dispensada em casos específicos, como alimentos preparados para consumo imediato em restaurantes, produtos vendidos a granel, frutas, vegetais e carnes in natura, alimentos com embalagens muito pequenas, bebidas alcoólicas, especiarias, aditivos alimentares, águas, vinagres e sal. No Brasil, a rotulagem de alimentos é regulamentada por um conjunto de normas. Entre as principais estão o Decreto-Lei nº 986/69, atualizado pela Lei nº 13.305/2016, a RDC nº 27/2022 e normas do MAPA, como a Instrução Normativa nº 22/2005 e suas atualizações. Também se destaca a Portaria em Metro nº 249/2021, que trata da rotulagem quantitativa. Esse sistema normativo é complementado pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 31, que garante o direito à informação clara e adequada. Outras normas incluem regras sobre alimentos irradiados, presença de glúten, organismos geneticamente modificados e regulamentações específicas de aditivos alimentares. Mais recentemente, a RDC número 778 de 2023 e a Instrução Normativa número 211 de 2023 atualizaram as regras sobre aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, estabelecendo limites e condições de uso, substituindo normas anteriores e modernizando o sistema regulatório. A higienização e sanitização de alimentos e agroindústria são etapas fundamentais para garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos ao longo de toda a cadeia produtiva. No Brasil, esse processo é respaldado por diversas legislações e normas que orientam e fiscalizam as boas práticas em ambientes de produção e manipulação de alimentos. Entre as principais normas, destaca-se a Lei nº 6.437, de 1977, que define infrações sanitárias e estabelece as sanções aplicáveis em casos de descumprimento das regras de saúde pública. A RDC número 216, de 2004, da Anvisa, estabelece as boas práticas para serviços de alimentação, definindo padrões de higiene e manipulação em estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes. Já a RDC número 275 de 2002 institui os procedimentos operacionais padronizados e listas de verificação de boas práticas em indústrias de alimentos. Complementam esse conjunto a RDC número 35 de 2010, que trata de produtos antimicrobianos, e a RDC número 31 de 2011, que regula o uso de produtos saneantes, incluindo esterilizantes e desinfetantes em ambientes de saúde e alimentação. A higienização deve ser aplicada em toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o produto final, integrando-se às boas práticas de fabricação. Seu objetivo é eliminar resíduos e sujidades presentes em superfícies, equipamentos e utensílios, além de controlar micro-organismos deteriorantes e patogênicos. O processo de higienização envolve etapas complementares. A limpeza é a fase inicial, responsável pela remoção de resíduos visíveis e partículas aderidas às superfícies. Em seguida, ocorre a sanitização ou desinfecção, que tem como objetivo reduzir ou eliminar micro-organismos presentes, garantindo maior segurança do processo. De forma geral, a higienização é um conjunto de procedimentos destinados a controlar e reduzir riscos, evitando a transmissão de agentes causadores de doenças. Recomenda-se que os equipamentos estejam completamente limpos, tanto no início quanto ao final de cada lote de produção, prevenindo contaminações cruzadas. A qualidade da matéria-prima e da água utilizada também é essencial nesse processo. É necessário garantir a ausência de contaminantes físicos, químicos e microbiológicos, seguindo os padrões estabelecidos pela legislação brasileira. A água, em especial, deve atender aos requisitos da Portaria no 518 de 2004 do Ministério da Saúde, que estabelece parâmetros de potabilidade e controle de contaminantes. Uma higienização eficiente deve eliminar sujidades visíveis e invisíveis, reduzir a carga microbiana a níveis seguros e preservar as características naturais dos alimentos. Também deve garantir que não haja resíduos de produtos químicos utilizados na limpeza, protegendo tanto o consumidor quanto os equipamentos. As sujidades podem ser classificadas em inorgânicas, como resíduos minerais e água dura, e orgânicas, como restos de alimentos, óleos e outras substâncias de origem biológica.
A identificação correta do tipo de sujidade é fundamental para a escolha do método de limpeza mais adequado, assim como as características da superfície, a qualidade da água, o tipo de equipamento e os procedimentos operacionais. Entre os fatores críticos do processo estão a concentração dos produtos químicos, a temperatura, o tempo de contato, o tipo de material da superfície e o treinamento dos colaboradores. As superfícies que entram em contato com alimentos devem ser atóxicas, não porosas, não absorventes e resistentes à corrosão. A etapa de pré-lavagem tem como função principal remover resíduos mais grosseiros, facilitando a limpeza posterior. Geralmente utiliza água aquecida entre 38 e 46 graus Celsius, com controle de pH, dureza e potabilidade. A ação mecânica da água pode remover grande parte dos resíduos solúveis e reduzir significativamente a carga microbiana inicial. Os resíduos alimentares apresentam comportamentos diferentes durante a limpeza. Carboidratos são geralmente solúveis em água, mas podem caramelizar quando expostos ao calor, dificultando sua remoção. Gorduras são insolúveis em água e exigem agentes alcalinos ou tensoativos, além de apresentarem forte aderência após aquecimento. Proteínas também são de difícil remoção, pois sofrem desnaturação térmica e aderem às superfícies. Já os sais minerais variam em solubilidade, podendo formar incrustações que exigem soluções ácidas para sua remoção. Os detergentes utilizados na indústria de alimentos são classificados conforme seu pH e aplicação. Detergentes alcalinos fortes possuem alto poder de remoção de resíduos orgânicos, como gordura e proteínas, mas são altamente corrosivos. Detergentes alcalinos suaves têm ação moderada e menor agressividade. Detergentes neutros são indicados para superfícies delicadas. Já detergentes ácidos suaves são usados na remoção de resíduos minerais, enquanto detergentes ácidos fortes são aplicados em incrustações mais resistentes, especialmente em sistemas SIP, embora exijam maior controle devido à sua toxicidade e corrosividade. Um detergente ideal deve apresentar propriedades como ação emulsificante, capacidade solvente, ação emoliente, poder de penetração, estabilidade, fácil enxague e atividade tensoativa eficiente, garantindo a remoção completa das sujidades sem deixar resíduos. A aplicação dos agentes de limpeza pode ocorrer por diferentes métodos, incluindo limpeza manual, imersão, sistemas automatizados, aplicação por spray, nebulização, espuma ou gel, além de sistemas de circulação como o SIP, amplamente utilizado em equipamentos fechados. Na seleção de detergentes devem ser considerados fatores como eficiência frente ao tipo de sujidade, custo, concentração, segurança toxicológica, biodegradabilidade, estabilidade, facilidade de enxague e ausência de corrosividade. Além dos detergentes, existem os desinfetantes, que eliminam micro-organismos, e os sanitizantes, que reduzem sua carga microbiana sem necessariamente eliminá-los completamente. Por fim, conceitos importantes incluem a detergência, que é a capacidade de remover sujidades por meio da redução das forças de adesão, e a tensão superficial, que representa a resistência da água em se espalhar sobre superfícies, especialmente quando há presença de gordura. Encerrando este material, percebe-se que a tecnologia de alimentos e a organização da cadeia agroindustrial envolvem um conjunto amplo e interligado de conhecimentos, que vão desde a produção da matéria-prima até o consumo final. Ao longo dos capítulos foram abordados os principais setores da indústria de alimentos, as transformações e alterações dos produtos, a microbiologia envolvida na conservação e deterioração, além dos sistemas de embalagens, rotulagem e higienização, que garantem segurança, qualidade e conformidade dos alimentos. Fica evidente que a manutenção da qualidade dos alimentos não depende de um único fator, mas sim da integração entre boas práticas de produção, controle de processos, escolha adequada de materiais e cumprimento rigoroso da legislação sanitária vigente. Cada etapa, quando bem executada, contribui diretamente para a redução de perdas, prevenção de contaminações e melhoria da vida útil dos produtos. Dessa forma, o entendimento desses conteúdos é fundamental não apenas para profissionais da área, mas também para a construção de uma visão crítica sobre o sistema alimentar como um todo, que impacta diretamente a saúde pública, a economia e a sustentabilidade.